Olá pessoal, bem-vindo ao Diário de uma Jornalista Marcial. E eu sou a Priscila, tô na esteira, sou jornalista. E ainda tô com meu dedo em recuperação, tô segurando o telefone com meu dedo. Meu dedo dói ainda, tá? Não posso voltar pra arte marcial. Tem que esperar, talvez eu tenha que fazer fisioterapia, não sei, tá? Mas meu dedo tá doendo. Qualquer coisinha que eu faço força com meu dedo polegar, ele dói. Eu tenho fé que vai melhorar. Eu vou voltar para a arte marcial. Vou voltar. A arte marcial é fundamental. Eu tô sentindo falta, tá? Faz uma falta grande para mim, pro meu emocional, a arte marcial. Eu percebo, tá? Eu tô uma pilha de nervos. E a arte marcial me dá uma tranquilidade, uma calma. Me dá uma fé, uma energia positiva, tá? Então eu vou voltar para a arte marcial. Porque para mim é mais que necessário sobrevivência a arte marcial, tá? Então tudo bem, eu lesiono, mas eu pago o preço. Eu prefiro lesionar e ter arte marcial, que me dá um bem-estar emocional, psicológico, enfim, assim, imenso, do que não lesionar. Lesionar faz parte, tá? Eu vou voltar sim, vai dar tudo certo. Ter fé, ter tranquilidade. Depois da morte do meu pai, nada mais me abala, sinceramente. É verdade, nada mais me abala. Gente, eu vou falar de um livro que eu li, tá? Muito bom, tô lendo outro. Tô lendo Palhaço Assassino, tá? Um psicopata chamado John Gacy, que matou vários meninos, muitos meninos. Ele é um dos psicopatas mais conhecidos do mundo. O John Gacy, o palhaço assassino. E ele se vestia de palhaço e ia nos orfanatos, olha que absurdo, hospitais. Mas ele era um matador, ele era um psicopata, o John Gacy. Um cara acima de qualquer suspeita, tá, gente? Aquele cara assim que tinha família, mulher, filhos, rico. Ele era empreiteiro, participava das coisas da sociedade, tá? Acima de qualquer suspeita, tá? Depois eu vou contar do livro, eu tô lendo o livro dele. Gente, eu vou falar hoje do livro que eu li, do Charles Manson. Eu terminei, enorme, vou mostrar pra vocês. Ótimo livro, tá? Indico. Muito bom o livro, tá? Ó aqui. Charles Manson. Da Dark Side. Dark Side. Do Jeff Buin. Tá? Ele fez uma pesquisa imensa sobre o Charles Manson. Imensa. Tá? E ele vai contando toda a história do Charles Manson. Olha aqui, tem fotos do livro, tá, gente? Olha o Charles Manson quando era pequeno. Olha o Charles Manson com a família. Tem fotos, tá, o livro? O livro é imenso, mas é super legal, tá? Ele vai... Deixa eu mostrar a foto do Charles Manson. O Charles Manson foi quem matou a Sharon Tate, que era mulher do Roman Polanski, tá? Aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui ele. Esse aqui é o Charles Manson, gente, ó. Olha que cara de louco. Aqui ele sendo preso. Esse aqui é o Charles Manson. Ok. Tá? Então o Charles Manson vai contando a história dele, né? É uma história bem conturbada. O Charles Manson, ele era filho de uma mulher. Ele era avó dele, ele era de uma família muito católica, muito religiosa, tá? O Charles Manson. E ele, a mãe dele engravidou do pai dele, que era um aventureiro, nova, e o cara sumiu, tá? Sumiu, ela ficou mãe solteira, a mãe do Charles Manson. A avó do Charles Manson, ela era extremamente católica, super religiosa, e ela trouxe tudo isso pro universo infantil do Charles Manson. Mas o Charles Manson, ele tinha a mãe dele era prostituta, tá? Ela teve esse filho, solteira. Esse pai, o pai mesmo do Charles Manson, sumiu no mundo, era um alcoólatra, um cara completamente, assim, ele não era, né, presente na vida do Charles Manson, nunca foi, tá? E a mãe do Charles Manson começou a procurar maridos. Ela sempre busca, a vida inteira ela buscou maridos. E ela começou a se prostituir. Foi nesse ambiente que o Charles Manson foi criado. Um ambiente bem conturbado, de abandono, tá? Em que ele não teve um pai presente e que ele presenciou a mãe se prostituindo, tá? É isso.
Mas ele teve muito forte a presença da avó, que era muito católica, muito religiosa, muito correta, tá? Uma mulher bem forte. Bom, conclusão, Charles Manson, com 13 anos ele já tinha passado, a partir dos 13 anos ele só ficou em reformatórios. Porque pequenininho ele já começou a fazer crime, a praticar crime, tá? Roubar carro, roubar loja, tá? Ele desde pequeno, né? Desde pequeno ele entrou no mundo do crime e isso foi o que norteou a adolescência dele e a vida adulta. A vida inteira o Charles Manson praticou crimes. Sempre crimes, tá? Ele nunca foi uma pessoa correta, com uma vida correta, tá? Sempre crimes. E o Charles Manson, ele era um homem muito pequenininho. Um homem pequeno, baixinho, franzino, fraquinho. E ele, desde os 13 anos, ele passou de reformatório em reformatório, que é a FEBEM, né? Que a gente tem essas casas assim, que colocam um adolescente infrator, tá? E ele também foi colocado nesses reformatórios, em que existe muita violência dentro desses reformatórios masculinos, né? Os meninos são violentados, tá? Os meninos maiores se aproveitam dos meninos menores. É bem complicado, tá? Para você sobreviver, para a pessoa sobreviver num reformatório, tá? E o Charles Manson, ele era um menino pequeno, franzino, mas ele era muito poderoso mentalmente. Ele aprendeu desde cedo a manipular as pessoas, Charles Manson. A vida inteira ele conseguiu dominar e manipular pessoas para fazerem o que ele queria. Por isso que ele se tornou um líder e ele criou uma seita em que as pessoas matavam. Ele falava para matar, as pessoas matavam, tá? Ele desenvolveu isso. No próprio reformatório, ele fez um curso, porque eles davam cursos, né, no reformatório. Achei bem interessante isso, tá? E um dos cursos que ele quis fazer foi daquele cara famoso que desenvolve, que dá dicas para você desenvolver persuasão, como manipular pessoas. O Dali Kali. Acho que é Dali Kali, tá? É um cara famoso que escreveu vários livros e dá palestras sobre isso. Existem cursos com esse cara, em que ele ensina, basicamente, ele dá dicas para você de como manipular pessoas e persuadir pessoas a fazerem o que você quer. Eu tô até interessada em ler o livro desse cara. O Charles Manson leu tudo dele, né? Ele ficava lá no reformatório, então ele começou a desenvolver o poder de manipular pessoas. É isso. Tá, outra coisa que o Charles Manson se meteu muito foi cafetão. Ele foi cafetão também, então ele se aproveitava das mulheres, tá? Elas ganhavam dinheiro para ele, tá? Então as vítimas principais da manipulação do Charles Manson, muito interessante, gente, eram as mulheres. Eram as mulheres as principais vítimas dele de manipulação. Ele manipulava com muita facilidade as mulheres. Verdade. Ele pegava mulheres jovens, né, adolescentes, que tinham brigado com a família e tinham fugido de casa. E que se sentiam excluídas, abandonadas pelos pais. Era nessas mulheres que ele investia. Mulheres que não tinham estrutura familiar boa, mulheres fracas, tá? É muito interessante, de verdade, ter lido o livro do Charles Manson. Porque eu entendi que ele é muito inteligente. Ele era muito inteligente, Charles Manson. Ele já morreu, tá? Ele morreu na prisão, com uma idade avançada, acho que 78 anos, de morte natural. O Charles Manson morreu. A vida inteira ele ficou preso, tá? A vida inteira. Tá? Principalmente porque ele fez aquele massacre em Hollywood, que ele matou a Sharon Tate, a mulher do Polanski, do Roman Polanski, aquele cineasta famoso, tá? Então, eu achei muito interessante o livro da vida do Charles Manson. Ele foi a vida inteira um manipulador, extremamente manipulador. As pessoas seguiam ele, matavam quando ele falava para matar. Ele tinha um poder, assim, impressionante, tá? E no próprio reformatório, ele tinha que se defender dos meninos mais velhos, que atacavam ele, violentavam ele. Então ele tinha que criar uma estratégia, porque ele era pequeno e ele era muito abusado, né, nesses ambientes. Ele tinha que criar estratégias de defesa,
que ele começou a fazer? Ele se fazia de louco. Ele descobriu que se ele se fizesse de louco, ele conseguiria se proteger. E dava certo. Então, logo no começo da vida dele, Charles Manson aprendeu a fazer teatro, a se fazer de louco. E assim, ele conseguia manipular pessoas. Aí, quando ele sai da prisão, do reformatório da prisão, ele sai jovem, ele cria uma seita. E ele vai primeiro nas mulheres, mulheres jovens que vivem numa família desestruturada. E ele vai investir na autoestima dessas meninas, dessas mulheres, que é autoestima baixa. Ele pegava mulheres com autoestima baixa. E o que ele fazia? Ele aumentava, ele melhorava a autoestima dessas mulheres. Ele acolhia essas mulheres. Inicialmente ele fazia isso, depois ele se aproveitava delas. Primeiro ele agradava essas mulheres e fazia com que elas acreditassem que ele gostava delas, porque elas já viam, né, de um ambiente desestruturado, familiar desestruturado, e elas tinham autoestima muito baixa. Então, essas mulheres tinham ele como um rei. Inclusive, ele batia nelas, abusava delas. Era horrível, tá? Ele maltratava elas, mas elas obedeciam ele fielmente, inclusive porque elas tinham medo dele. Gente, é o príncipe. Para você liderar, você tem que ser temido. O líder, ele tem que ser temido, ele tem que ser amado e temido. Foi exatamente o que o Charles Manson fez. Ele é amado e temido. As pessoas tinham medo dele. Muito medo. Ele matou pessoas, Charles Manson. Ele matava. Ele é frio, bem frio, psicopata. Bem frio. E outra coisa, foi muito louco, porque ele vai preso, né? Ele e o grupo dele. Todas as mulheres vão presas. Ele conseguiu fazer com que as mulheres matassem para ele. Ele pedia, ele falava, você vai matar, elas iam e matavam. Obedeciam ele cegamente, tá? As mulheres. Os homens era mais difícil ele manipular, mas ele conseguiu. Tinha homem também no grupo dele. Ele usava os homens para atrair mais mulheres. Olha que interessante. É muito interessante, tá? A vida do Charles Manson, realmente eu fiquei impressionada, né? Porque é a lição da manipulação. Ele dá uma lição de manipulação, de como você manipulou pessoas, Charles Manson. Como você manipulou pessoas e como você doutrina pessoas. Né? Então ele usava a religião, Deus, claro, indevidamente, óbvio, para justificar as coisas que ele queria que eles fizessem. E eles faziam. Então eles foram morar num rancho isolado. O que ele fazia, né, para manipular essas pessoas e mantê-las em seu poder? Ele isolava essas pessoas da família. Ele não deixava as pessoas manterem contato com a família e com ninguém. Ele deu o poder total sobre essas pessoas, para essas pessoas não pensarem. Ele pegou, né, criou esse grupo. Muita gente, tá? Uns 20 pessoas. Tá? Ele conseguiu. E ele foi morar num rancho com essas pessoas. Eles invadiram um terreno lá. Acho que era Utah, nos Estados Unidos. Era um deserto, tá? Ele morava num vale. Deserto que tinha lá. Que tinham hippies. Porque naquela época, sabe? Na época do Woodstock, que acontece isso, tudo da década de 60, 70. E aí ele pegou, eles foram morar nesse rancho, super isolado, e ele criou, né, esse grupo. Horrível, tá? Terrível o que ele fazia com as mulheres. Violentava, agredia, ofendia, diminuía a autoestima delas, mas acontece que ele já tinha feito um trabalho de manipulação muito grande, tá? Separava eles da família. E aí ele conseguiu fazer vários crimes, usando essas pessoas que iam matar pra ele. Ele era o cabeça. Ele matou gente também, né, o Charles Manson. Mas ele era o cabeça. Ele não sujava as mãos, tá? Ele fazia com que as pessoas matassem por ele, tá? Com a desculpa que essas pessoas eram podres, prejudicavam a sociedade, com esse discurso, tá? Era isso. Eu usava esse discurso. Ele era nazista também, né? Ele era bem assim, bem... Bom, eu sei que no fim ele mata muita gente, acho que mata mais de 10 pessoas,
12, muitas pessoas, e mataram a Sharon Tate com facadas. Foi terrível. Foi um massacre, tá? Eles entram na casa dela à noite, eles invadem a casa dela, o Charles Manson com mais aquelas pessoas todas. Na verdade, Charles Manson não vai. Ele manda o grupo dele, principalmente as mulheres, e elas esfaqueiam as pessoas. A Sharon Tate estava grávida. Uma coisa horrível, tá? Horrível, vai mostrando, tá? Mas é muito interessante o livro para você entender a psique doentia do Charles Manson. Como é que ele vai se criando um psicopata? Como é que se cria um psicopata? Tá? Como é que vai se formando? E ele dominando as artes da manipulação e da persuasão. No final, claro, ele vai preso, prisão perpétua. Morre na prisão, acho que já com uma idade avançada, morte natural. As pessoas também vão presas. E aí você entende um pouco que o psicopata, ele sempre sai, de um ambiente conturbado, uma família desestruturada. Ele sofre muitos maus tratos na infância. Mas ele também é cruel, tá? Ele tem alguma coisa dentro dele que leva ele a isso também. O meio colabora, sem dúvida nenhuma. Se você ler a história de todos os psicopatas, você vai ver. Todos eles vêm de um lar desfeito, desestruturado, sofreram maus tratos, sofreram abuso. Mas eu acho que a psique da pessoa contribui também para ela seguir esse caminho, Então é muito interessante esse livro, gente. Eu indico, tá? Muito legal para você entender um pouco a cabeça das pessoas, sabe assim, a história. Eu não estou defendendo o Charles Manson. Ele era extremamente cruel e perverso. Outro detalhe, gente, quando ele foi preso, ele ficou super feliz, tá? Porque o psicopata, ele gosta de aparecer. Ele quer aparecer. Na verdade, ele quer que todo mundo saiba que ele matou. Porque para ele, isso significa poder, é vaidade. Então, detalhe, o Charles Manson, ele sempre quis ser músico, famoso. E ele tenta isso. Só que ele nunca conseguiu. Então, quando ele é preso, ele pensa assim, nossa, finalmente eu me tornei famoso. Não foi na música, mas eu me tornei famoso. Então, quando ele vai preso, é muito interessante, porque assim, ele fica rindo pros jornalistas. Ele é preso, tá? Rindo, se postando, ele fica feliz que ele apareceu na televisão. Falaram que ele matou uma gente, tá? O psicopata, ele tem isso, ele quer aparecer, ele gosta. Ele gosta de mostrar que ele matou. Porque para ele isso é poder. Isso é vaidade para ele. Então, assim, eu me interesso muito em ler esses livros, porque, assim, você entende um pouco a psique das pessoas, tá? Você vai entendendo um pouquinho, O lado humano dessas pessoas. Claro, elas são cruéis, são cruéis. São perversas, são. Elas não podem viver em sociedade. Não podem. Elas não têm como viver. Elas são psicopatas. Mas eu acho interessante você entender um pouquinho, esse tipo de pessoa, que são diferentes, da gente. É isso, gente. Até mais. Tchau, tchau.